This morning and this evening E hoje pela manhã e hoje à noite has been the two hardest messages tem sido as duas mensagens mais that I've ever difíceis had to prepare, que eu já tive que preparar, because I wanted porque eu to quero have the mind of God. ter a mente de Deus. And this morning the Lord laid E on my hoje pela heart manhã o Senhor colocou em meu coração para lermos João capítulo 4, lendo as palavras do Senhor, nosso Salvador. No versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que o ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que é um o que semeia e o outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Os campos estão brancos para a ceifa. É o título da minha mensagem. Pai, nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo neste dia. Eu quero os meus fatores, a minha faculdade mental seja entregue a Ti, ao trabalho do Espírito Santo. Não quero dizer nada que não agrade a Ti nesse dia. Que tudo que eu disser, tudo que eu fizer, eu disser nessa mensagem, seja glória ao Teu nome, Senhor. E essa coração é para os corações das pessoas e aqueles que estão assistindo pela rede Soul Life de televisão, onde quer que estejam no mundo hoje. E nós Te damos todo louvor e toda glória, e todos digam amém. Dia 1º de junho, deu o último suspiro. Eu saí do hospital 1º de julho, né? E eu me abaixei e eu beijei na testa. Eu disse que eu amava. E eu fiz uma promessa a ele. Eu disse: Senhor, eu e Gabriel iremos terminar esta obra que Tu nos chamastes para fazê-lo. E eu tive que vir para o escritório trabalhar. O trabalho continua. Era necessária a minha presença. Quando eu vim, a Linka, a secretária do meu pai, por muitos anos, uma pessoa valorosa que trabalha conosco. Quando eu entrei, ela me lembrou de algo e disse: hoje, dia 1º de julho, 40 anos atrás, foi o dia 1º de julho que o irmão Swegert teve uma visão, a visão da colheita. Eu tinha esquecido isso. Não tinha esquecido da visão, mas tinha esquecido que foi dia 1º de julho. E eu não acredito em coincidência no reino dos céus. Eu não acredito. E não muito tempo atrás, aqui nesta plataforma, o meu pai compartilhou mais uma vez esta visão. E antes de eu dizer algo, eu quero que você ouça em suas próprias palavras, de sua boca, o que o Senhor deu a ele dia 1º de julho, 40 anos atrás. Assista.
Em 1985, July the 1st, que 1º de julho, that Monday morning, naquele domingo pela manhã, às 7 horas da manhã, I went as I always did then. Now eu, I come como to the sempre office faço, before I go to the agora television venho para o studio, escritório, spend some time para o with estúdio, the Lord, na and televisão, then para passar tempo com o Senhor, I'll get in my e faço car and isso drive todas as that manhãs. railroad track Mas about naquela 1/2 época eu mile from my dirigia house. até a trilha do trem, que era bem perto da minha casa. Era um lugar bem privado. Eu estacionava, lia minha Bíblia e caminhava naquela trilha de trem buscando ao Senhor. E eu fazia isto todas as manhãs. E naquela manhã de 1º de julho, em 1985, naquela segunda-feira pela manhã, às 7 da manhã, eu estudei a palavra do Senhor por algum tempo e eu caminhei naquela trilha de trem que de repente, ao meu redor, eu podia ver campos de algodão. Eu fui criado no norte de Louisiana. Eu sei o que é o algodão. Eu já colhi algodão. Eu já cortei algodão. E eu sei o que é. E eu vi este campo de algodão no horizonte. Todos eles estavam maduros e brancos. Não tinha nem sequer uma folha verde. E era uma colheita tremenda. E eu vi de toda a minha direção. E era uma visão. Quando a visão terminou, porque os pregadores sempre usavam o campo de trigo para exemplificar, para falar sobre a colheita. Mas eu li, e eu lembro que eu li a palavra de João, que ele disse que os campos estão brancos para a ceifa, mas trabalhadores são poucos. Pense nisso. Os campos estão brancos para a colheita. E eu olhei de toda a direção, norte, sul, leste, oeste, até o horizonte. Eu podia ver somente campos de algodão, todos brancos. Aí eu vi umas máquinas colhendo os algodões, todos, e eu vi uma tempestade horrenda que estava se formando. As nuvens estavam negras e eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. Os trovões e os relâmpagos estavam soando e eu sabia que se esta colheita não fosse colhida, seria estragada por causa da tempestade. E agora eu vi isso como uma tribulação que está para vir, que irá destruir, se não for colhido a tempo, os algodões. Então, pela primeira vez, o Senhor falou comigo. Ele disse para mim: eu chamei outros para locais ao redor do mundo, mas eu chamei este ministério somente para todo o mundo. Eu vou dizer novamente, eu não dizia isso por muito tempo, porque eu achava que soava egoísta e prepotente, mas o Senhor me disse, Ele disse: eu chamei esse ministérios em particular para certas partes do mundo, mas eu chamei esse ministério somente para todo o planeta. E o sentido todo cristão é chamado para o mundo, para evangelizar o mundo. Mas Deus chamou esse ministério para abrir o caminho, para liderar o caminho para milhares, liberar caminhos para vocês que ajudam este ministério. Deus não te chamou para servir não somente na capacidade de liderança,
mas para fazer o que você está fazendo. Não pense pouco do que você está fazendo. Não pense pouco do que você está fazendo. É muito importante. Mas ele disse: eu chamei este ministério para todo o mundo. Ele disse: não falhe, porque não existe nenhum outro para tomar o teu lugar. Eu sei que foi do Senhor esta palavra. E no versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aquele que me enviou. Ele adicionou esta palavra para terminar a sua obra. Senhoras e senhores, a responsabilidade da igreja é a colheita. Você não está aqui. Deus enviou o seu Filho para morrer em uma rude cruz, para derramar o seu sangue, e o único meio da salvação. O homem nascido do pecado, sem poder erradicar a sua própria vida. O dependente químico não pode se libertar do vício das drogas. O dinheiro não pode libertar o alcoólatra, o alcoolista. O mudar de ambiente não irá quebrar as prisões das drogas. Uma palavra boa aqui e ali não poderá tirar a mente de um adolescente que está confuso sobre o seu gênero, e de repente as suas mentes se esclarecem, porque Adão e Eva caíram. Eles deram domínio à humanidade, a Satanás. E daquele momento em diante, o mundo tem piorado e piorado e piorado. E o Senhor Jesus Cristo, o grande exemplo de amor e sabedoria, enviou o seu Filho para tirar a punição que nós merecemos. Ele se pendurou em uma cruz por todos nós, cada um de nós, o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Deus enviou Jesus para nos salvar, e todos, para que possamos ter vida e vida em abundância. Ele não morreu e derramou o seu sangue para uma igreja. Tirar a responsabilidade da igreja? Não. Nós somos as mãos de Deus estendidas nesta terra. Entenda isso. Ninguém tem a mensagem da vida exceto a igreja. Ninguém conhece o poder de Deus exceto a verdadeira igreja. Ninguém como nós, que já vimos as mãos de Deus, será alcançada e nos tirar do pecado. Muitos de vocês deveriam estar mortos, onde vocês estavam a caminho do inferno, mas muitos de vocês estavam presos pelo álcool, pelas drogas, pela lascívia, pela pornografia, mas Deus penetrou essa escuridão, essa prisão, esse pecado que te prendia. E hoje você pode dizer: eu estou limpo, estou livre, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. Que declaração! Eu nasci de novo. Teve uma morte do homem velho, a mulher velha, seus pecados foram lavados e você ressuscitou em poder, em uma nova vida, por causa do sangue do Filho de Deus. Deus não chamou a igreja para a justiça social somente. Deus não chamou a igreja para ter avivamentos de risadas, não. Deus não chamou a igreja para fazer seminários como ser rico. Deus não chamou a igreja e salvou a alma
para tirar de nós a responsabilidade, mas Deus deu para cada um de nós a responsabilidade de sermos luz, sal, sermos uma cidade no monte onde a luz brilha. Aleluia! Escute, o Harvard não tem a resposta. Ninguém tem a resposta. Não tem, as faculdades em geral não têm a resposta, mas Deus, o Deus do vivo, tem a resposta. Há um que o nome dele é Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramou o seu sangue para salvar o homem do pecado. Eu estava em Phoenix, Arizona, em Phoenix, no Arizona, alguns anos atrás, pregando, e cheguei no hotel e eu troquei de roupa e fui correr. E tinha esse hotel, era um hotel, e nesse hotel era rodeado por lojas, Walmart. Ah, gente, ter que ir para o Walmart é difícil. Registro, 2 caixas que você tem que passar, tem que pagar sozinho. É mais difícil para o Walmart. Se você tem 50 caixas e só tem uma aberta, é difícil. Então eu fico ali com aquelas mulheres bem lentas no caixa, bem difícil. Me dê um tempo, gente, por favor. Aí eu precisava de algo bom. Eu vou colocar o dinheiro no meu bolso, vou correr, depois eu vou lá. Depois eu vou no Walmart. Eu coloquei shorts. Vocês, por favor, não tenham ataque do coração. Ah, não pode, meu pai não pode. Não acredito que ele usa shorts. O pregador usa shorts. Bermuda, que ele quer dizer, né? Me dê um tempo, por favor, para correr. Camiseta e um boné. E óculos. Então eu terminei de correr, eu entrei no Walmart. E tinha um casal, um homem e uma senhora. E eu passei por eles. Aí eu não prestei atenção, passei por eles. E de repente eu vi, com licença. Com licença. E aí eu parei. Aí eu olhei e ele disse: você é o Donnie Swaggart? Olhou para mim com aquela bermuda. Ficou meio escandalizado, de certo. O óculos não ajudou, gente. Eu disse sim, eu sou. Aí vieram, de repente, e começaram a chorar. Ele disse: eu nunca sonhei que iria te conhecer, principalmente hoje. Ele disse: esse é o momento de Deus, porque eu preciso te contar algo. Eu sou de Nova York, eu estou na Aeroforça, estou aqui, minha base, e eu preciso te contar o que o ministério fez na minha vida. Ele disse: meu pai era um homem que trabalhava muito duro, mas ele era um alcoólatra, um trabalhador excelente. E quando ele ficava embriagado, ele ficava violento e abusivo. Ele batia em mim, batia na minha mãe. Ele disse: a minha mãe fez o melhor para manter a família juntos. Ele disse: um sábado à tarde
nós passávamos os nossos programas em Nova Jersey, e nós passávamos no sábado à tarde, várias vezes em Nova York, mas aquele sábado à tarde era um dos horários mais poderosos que nós tínhamos, e as pessoas assistiam em seus lares. E ele disse: nós não conhecíamos nada sobre o Senhor, e a minha mãe assistia o irmão Swegert. Nós tínhamos o programa, estava ligado, e o meu pai chegou bêbado, e ele começou a gritar, ele começou a nos amaldiçoar, chamar palavrões, e nós nos encolhemos no canto da casa, e ele pulou em cima da minha mãe com ódio, seus olhos, não era ele, era o álcool. O pecado vai te fazer coisas que você nunca imaginou que seria possível. O pecado vai te levar tão profundo que você vai chegar, que você não vai se reconhecer. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E ele disse: o meu pai se irou, ficou irado, e ele parou. E nós pensamos, bem, ele se acalmou. Mas em um minuto, ele voltou e pegou uma espingarda. E ele apontou aquela espingarda para nós. E ele começou a chamar palavrão e a nos amaldiçoar. E nós pensamos, pronto, nós iremos morrer. Mas ele disse, meu pai se tocou, ele reconheceu o que ele estava fazendo. Ele caiu, um sofá ali do lado dele, ele se abaixou naquele sofá, me disse, meu Deus, no que eu tenho me tornado. Ele olhou para nós, e eu vou terminar com isso agora, e colocou a espingarda debaixo do queixo, debaixo do queixo, ele ficou bem ali. Ele disse, se Deus é minha testemunha, o volume da televisão não era alto, mas de repente alguém aumentou o volume da televisão. E ele disse, de repente, o irmão Swegert estava pregando, e eu olhei para o meu pai e eu vi o irmão Swegert, ele estava de costa para a televisão. E ele disse que de repente o irmão Swegert olhou para coloque essa espingarda para baixo. Ele apontou para a televisão, para a tela da televisão, e disse, você que está sentado aí, que você determinou explodir o seu cérebro, mas eu venho aqui te dizer que existe um que pode quebrar os grilhões do pecado. E ele disse, de repente, os olhos do meu pai cresceram, estalaram, e aquela espingarda caiu ao chão. E meu pai caiu de joelho. Naquele momento em diante, ele entregou o seu coração a Jesus Cristo. E ele disse, naquele dia, a nossa família toda veio para Jesus. Ele disse, irmão Donnie, isso foi em 1983, meu pai faleceu, e daquele dia em diante nunca mais tocou em sequer uma gota de álcool. Jesus Cristo não opera em 12 dias de reabilitação, mas aquele que o Filho libertar,
verdadeiramente será livre. Alguém precisa bradar, aleluia. Há poder no Evangelho, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Oh, just popped into my head. Eu acabei de lembrar. Nós recebemos uma linda carta anos atrás. Uma senhora escreveu e disse: irmão Swegert, você nunca irá saber o que o ministério da televisão significa para nós. Nós moramos na Califórnia. O meu irmão era viciado em heroína e ele não podia parar. Ele já tinha ido para a reabilitação, clínica de reabilitação, várias e várias vezes, mas ele era escravo da heroína. Olha, você não brinca com o pecado. Escute, você jovem, você não pode brincar com o pecado. Isto aqui não é um jogo, isto é vida e morte. Você está me assistindo, você tem sonhos, você tem ambição, mas se você vender para o mundo, você irá colher o mundo e você pode destruir a sua vida com as decisões que você faz hoje. E ela disse: meu irmão, nós não sabíamos onde ele estava. Muitas vezes ele roubava, ele tirava as coisas de nós, ele fazia de tudo para conseguir o dinheiro, para comprar heroína. Ele me dizia, quando eu via, eu odeio a mim mesmo. E ele disse que um dia, que não tinha visto ele por alguns dias, ele veio à nossa casa. Eu sabia que algo estava errado, eu sabia que algo estava diferente, mas não de uma boa forma. Ele veio, nos abraçou a minha mãe. Ele disse: eu amo você, mamãe. Ele me abraçou, me disse que me amava. Você quer comer? Já vou, disse, eu vou embora. Eu sabia que eu tinha aquele sentimento de que algo iria acontecer. Ela disse que eu fui procurá-lo, mas ele já tinha ido embora. E um dia, 2 dias, 3 dias passaram. Nós não tínhamos ouvido sobre ele. Eu sabia a área da cidade que nós podíamos encontrá-lo. E eu fui a alguns lugares na Cracolândia procurá-lo. E ali eu tinha encontrado ele ali, mas desta vez eu não o encontrei. Aí ela disse que eu fui para pequenos hotéis, hotéis bem imundos. Podia alugar um quarto por hora, tipo um motel assim. E eu entrava ali, segurava o retrato do meu irmão. Você viu o meu irmão? Não, eu não vi. Aí ela disse que eu parei em um lugar, entrei e disse: Senhor, eu não estou tentando causar problemas aqui no seu lugar, mas o meu irmão está desaparecido. Você viu meu irmão? Sim. Ele está no quarto, número tal. Aí ele veio aqui 3 dias atrás e disse: não me perturbe, ele está nesse quarto. Ele pagou por 5 dias. Ela tremeu porque ela estava esperando encontrá-lo no chão, totalmente com overdose, heroína. Ela disse que eu entrei naquela porta, minhas mãos estavam tremendo, estava com medo. E eu bati. E ela disse que aquela porta se abriu. E meu irmão estava ali em pé,
com seus olhos totalmente claros. Aí eu abri a porta e ela disse, minha irmã, e me abraçou, e eu sabia que ele não estava chapado. E eu disse, o que foi? O que aconteceu com você? Eu vim aqui, comprei heroína para ter uma overdose. Eu peguei a minha seringa, peguei a colher, peguei os pós, peguei o meu isqueiro. Ele disse, eu não sabia o que iria fazer, mas eu liguei a televisão. E eu não estava prestando atenção. Ele disse, e eu peguei, esquentei heroína, coloquei na seringa, não uma dose normal, mas quádrupla, para acabar com a minha vida. E ela disse que eu bati no meu braço para que a veia crescesse. Ele disse que eu peguei aquela seringa pronto para injetar, mas eu não prestei. Quem estava na televisão era aquele pregador que a minha mamãe assiste, o Jimmy Swaggart. Aí eu olhei para ele, nem prestei atenção, comecei a injetar. Aí eu ouvi uma voz, coloca esta injeção para baixo. Aí eu olhei, o irmão Swaggart estava apontando o dedo para mim, na tela para mim. E da tela televisão, você acha que você pode acabar com a sua tristeza e terminar com a sua vida? Você não pode acabar, porque a sua eternidade vai ser no inferno para sempre. Mas eu vim aqui para te dizer nesta manhã, se você colocar essa seringa para baixo e se ajoelhar e pedir por Jesus Cristo para entrar no seu coração e na sua vida, Ele não vai só te salvar, mas Ele vai te libertar, aleluia. E ele disse, mana, eu deixei aquela seringa de lado, me ajoelhei e fiz a oração do pecador, e eu estou regozijando-me por 3 dias. Eu nunca me senti tão bem, eu nunca me senti tão chapado, tão limpo. Eu me sinto como um novo homem, uma nova criatura. Irmão Swaggart, algumas semanas depois, meu irmão foi batizado no Espírito Santo. E depois de alguns meses, o Senhor o chamou para pregar. E ela disse, você irá ver 2 fotos, uma do meu irmão, como viciado em heroína. Nós olhamos para ele, fraco, descaverados, seus olhos secos. Mas depois olhamos para outra foto. Ali estava ele transformado, o rosto limpo, cabelo cortado, vestido com um paletó bonito e uma Bíblia em suas mãos. E ele disse, esse retrato foi tirado do meu irmão antes dele ir para uma reunião no gueto. Oh, aleluia! Eu quero que você entenda algo. O mundo está no caos. O mundo está em apuros. Você não precisa ser um erudito para reconhecer que o mundo está falido. Tem que ter uma mudança. Guerras e rumores de guerras. Olha, eu acabei de ler pela manhã, nós temos as pessoas mais estúpidas no lado político hoje, no mundo político hoje. E se você quiser saber o que eu acho, a metade das pessoas em Washington não deveriam estar lá. A metade na Casa Branca não devia estar lá, na Câmara e nem no Senado. Que tolice, gente. Eu acabei de ler hoje pela manhã, tentando passar por uma lei, pegou uma caneta e algo na lei falava sobre mães grávidas, e ele fez uma linha debaixo daquela palavra, sublinhou, dizendo
Ele acreditava que um homem pode ser uma mulher, que um homem pode engravidar. Não importa quantos diplomas você tem, se você não sabe distinguir um homem de uma mulher, você é estúpido. Mas olha, com Jesus Cristo não tem debate. Você sabe como você nasceu, como você foi criado, masculino ou feminino, a imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus, do nosso Senhor e Salvador. E Deus não erra. Você não pode continuar assim. O homem não está melhorando, gente. Todos os avanços da tecnologia, o homem não está melhorando. E olha, dizem que o entendimento cresce a 100 anos, 50 anos, uma coisa parecida. O conhecimento, que ele quer dizer. Agora são 7 anos. Tem um total que está caindo. Isso é tão rápido que está acontecendo, entende? O conhecimento cresce, a mente cresce, também está crescendo, mas está caindo ao mesmo tempo. Não está crescendo. A evolução não está nos ajudando. A pedofilia, horrível, pecado horrível, para destruir a inocência da criança, das crianças em geral e as mais vulneráveis e umas pessoas. Mas eu vou te dizer algo: se for uma das minhas netas, se elas forem para o banheiro, tiver um homem lá dentro vestido tentando entrar, nós vamos ter uma reunião muito séria, principalmente com Jesus. Vou chamar Jesus para esta reunião, porque se eu for preso, eu vou bradando até a polícia, até a delegacia, e vou dizer: nenhum perverso andando vestido vai entrar no banheiro com a minha neta, principalmente de barba. Ridículo. Então por que isso está acontecendo? Por causa do pecado. E a única cura é o Evangelho. E você precisa entender algo, igreja. Não é ministros, somente ministros que Ele tem chamado para ajudar, para levar o Evangelho. Mas você também foi chamado. Foi fraco, gente. Foi patético. Não, pode parar. Pode parar. Não. Este é o problema. Apatia. Esse é o problema na igreja. Apatia. Quem será? O que será? Qual é o problema? Não é assim. Nós temos que entender que todos nós, todo filho de Deus, tem a responsabilidade de fazer parte da última colheita. Escute. Você está no exército do Senhor. Aleluia. O que é que a canção diz? Cadê os cantores? Qual é a canção que diz? Qual é a canção que Você deve saber o que está passando pela minha mente. Eu sou um soldado. Sou um soldado no exército do Senhor. Eu gosto dessa aqui melhor. Eu estou no campo de batalha para o Senhor. Vamos lá, igreja. Eu estou no campo de batalha. Nós não estamos aqui enrolando os nossos dedos, cruzando os nossos dedos. Não. Estamos na batalha. Sim, nós temos a espada do Espírito em nossas mãos. Vamos, me ajudem.
mais uma vez. Sente-se, eu ainda não terminei. Eu estou me preparando. Now you got to understand this. Você tem que entender isto. The God of all creation O Deus de toda a has criação entrusted the harvest confiou a colheita para nós. to you, Para você, to you, para você, to you, para você you, e você. and you. E você The days que of está sitting back, assistindo, twiddling your thumbs, os dias de se assentar, cruzar os braços e dizer: Deus vai abrir um caminho. Não, Deus já abriu o caminho. Ele já abriu o caminho. Agora Ele está esperando você se levantar e colocar a sua ação na colheita. As primeiras palavras registradas em Lucas capítulo 2, ele disse: eu devo fazer os negócios do meu Pai. As últimas palavras registradas antes do seu espírito sair daqui para o seu Pai, ele disse: está consumado. Agora ele terminou a sua parte. Ele consumou a sua parte, mas agora está dizendo para nós: você tem que terminar a minha obra. Deixa eu correr. Não diga que há 4 meses para a colheita. A ceifa é agora. Meses até que venha a ceifa. Não, a ceifa é agora. Cada segundo, almas estão indo para o inferno. Quando você sair daqui, você vai passar pelas pessoas no carro, elas vão para o inferno. Se você for no restaurante almoçar, a maioria estão indo para o inferno. Pode ser que vizinhos estão indo para o inferno se não conhecerem Jesus. A colheita é agora. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa para a colheita ser colhida. Ele escolheu o método do Evangelho ser pregado. E Ele levanta vozes. Ele dá voz. Ele dá uma plataforma. E aí Ele chama outros para vir e se juntar a este chamado. E as suas orações, Deus concorda comigo, amém? Pelas suas orações também, fé e pelo seu ofertar também. Aí o trabalho continua. Olha, muitos de vocês nunca vão para a plataforma e pregar. Talvez você nunca irá para um campo missionário. Talvez nunca irá ser chamado para o gueto e começar uma missão. Para as favelas, para sentar aqui nessas plataformas assim, como chamou esse irmão, para ir para o Equador. Irmãos e irmãs Smiths são veteranos, aposentados da Assembleia de Deus, missionários. Nós demos $700 mil, mais de 40 anos atrás, para começar aquela obra. E agora as escolas têm uma enorme escola, um campo de evangelismo ali. A colheita é agora. E nós temos uma parceria divina, entenda isso. Todos nós temos que estar em parceria com o Senhor. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Senhor, o que é que eu posso fazer no reino para trazer a colheita?
my Father Deus chamou meu to Pai preach. para pregar para as massas. He revolutionized Ele revolucionou o the casamento media and the da presentation mídia of the gospel. e da apresentação He was the do pioneer. Evangelho. Ele era um pioneiro. When we went from a 30-minute studio Quando program to an nós hour, everybody said, saímos "You're de a 30 fool. minutos You won't para be uma able to pay hora, for it." as pessoas disseram, você é um tolo, você nunca irá poder pagar. E se Deus chama, Ele é o banqueiro. Then the Lord said, Aí o Senhor disse, start taping the crusades. comece a gravar as cruzadas. And people for the first time, and I E as thank God pessoas for pela Brother primeira Graham vez, with his graças a great Deus crusades, pelo but they irmão were just a Graham, couple of times a year. porque eles tinham tantas cruzadas, eles faziam 2 vezes por ano, mas agora, semana após semana, Were turned on, nas televisões and eram viewers were ligadas brought in. e as pessoas foram trazidas para as grandes arenas da América. And then Aí God told him to Deus disse para ele, para o Graham, coloque os programas, para o Jimmy, coloque os programas dos países estrangeiros e traduza-os. E traduza cruzadas também. And then 15 years ago, Aí, 15 anos atrás, I'll never forget the day when he called eu nunca us esquecerei o dia que ele me chamou para uma He called reunião. us together and he said, God Ele chamou a has called equipe e me, disse, told me Deus me chamou e where to disse, start onde a começar television network. uma rede de And we're televisão not going to sell e nós to other não countries. iremos vender And there's nothing wrong with that. tempo. Não, That's the standard business não tem nada de errado com And you isso. know why they do it? Isso foi o Because modelo that que Deus pays deu at para least nós. 50% of Por the quê? budget. You don't have to be an Einstein to figure that out. Now, you got to understand something about Ele não Dad. fez When isso, Dad said mas God entenda told me to isso, do entenda something, algo sobre it meu didn't pai. happen the day before. Quando meu pai disse que Deus mandou ele fazer algo, For months. não aconteceu um dia antes, aconteceu meses antes. E quando o Senhor falava com ele para fazer algo, ele orava, ele dizia, Senhor, tem que vir de This ti. must be you. E isto deve ser vindo de ti. E eu não posso apresentar ou ter presunção de que és tu, tem que ser a tua vontade. And you know, it's one thing to buy E olha, time for an hour é uma program, coisa você comprar tempo but to de try 1 hora to de find televisão, 24 hours. mas tentar encontrar assuntos para 24 horas, às vezes é complicado. Às vezes eu fico irritado com as pessoas, às vezes, ao vivo. Nós somos uma rede de televisão, assim como a ABC, CBS, NBC. É televisão, gente. Nós somos uma televisão. Nós passamos tudo aqui. É uma televisão, um programa de televisão. E por 30 anos nós trabalhamos com várias redes de televisão. Nós amamos ajudar vocês, irmão Swigert. Não tem canais nas redes de cabo até que eles se expandam. E meu pai, tá bom. Eu liguei para a pessoa errada, canal de televisão. Vou chamar para Jesus, dono da televisão. E depois de um mês, nós tivemos uma assinatura para cabos. Cadê as pessoas aqui? Essa senhora aqui, ela trabalha para uma dos maiores satélites da América. E a rede de televisão em satélite, e disse que começou a expandir. E aí nós começamos a expandir internacionalmente, e hoje a rede Sun Life de televisão tem um potencial de pessoas que nos assistem, 3 bilhões de pessoas. Eu não disse 3 bilhões, eu disse 3 bilhões de pessoas assistindo, que todos que estão cobrindo, onde as áreas cobrem,
mais de 3 bilhões de pessoas assistirão, se todos ligarem a televisão, evidente. Okay, you're already there. Músicos, por favor, já estão aqui, apóstolos. Então deixa eu encerrar. God Deus entrusted colocou my dad nas mãos do meu with the pai, most important work in the confiou world. a ele, na mão do meu pai, o trabalho mais importante do mundo. Ele já foi. And now E agora he's entrusted ele confiou a mim, and Gabriel. eu, Gabriel. We have Nós that temos responsibility. esta responsabilidade de conduzir. And as long as we've got breath, E enquanto nós tivermos fôlego, as long as we've got breath, enquanto nós tivermos fôlego, is going to be de standing on nós this estará aqui platform right here. nesta And we're gonna point a plataforma, finger in that television e nós camera. iremos apontar o dedo para esta câmara de televisão e nós vamos dizer para o pecador: você que não está preso nenhum segundo pela droga, pelo álcool, você não tem que passar pelo menos um segundo preso pela homossexualidade, mas há uma pessoa chamada Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que você possa ser livre. Nós não iremos parar aqui, nós viemos aqui para dizer para a igreja que há uma experiência maior do que a sua salvação, que se chama o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas. Nós cremos no Pentecoste, nós cremos no Pentecostes. Nós cremos no Pentecostes. Nós iremos estar aqui na plataforma, dizer para os enfermos que Jesus cura. Ele ainda é Deus que cura, não pelo que está acontecendo, mas porque está escrito na palavra de Deus que Ele cura. Aleluia. E nós iremos dizer para a igreja: para de fazer coisas diferentes. Você adoece, meu estômago. Coloque tudo aquilo que desagrada a Deus. Deixe de fazer o que convém. Comece a comer o essencial, que é a palavra, e beber do novo vinho. Did he take the water into liquor? Did he turn the water into wine that was alcoholic? How stupid. How moronic. All you got to do is read the Bible. How do you know it wasn't alcoholic wine? Because if it was, he would have broken the law of Moses. And if he broke the law of Moses, he could not have come out of the tomb. I don't have time for that. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso que ele está falando sobre vícios. My last statement. A minha última God declaração: called us. Deus He's nos called this chamou, church and this network, chamou esta igreja, but he's calling you. mas Ele está chamando você, He's calling you. está chamando Tomorrow você. we start Amanhã a share-a-thon. Amanhã nós começaremos a maratona. Should we have it? Nós falamos, Should we stop? será que a gente pode parar com a maratona ou vamos continuar? For this month. Por este mês. But when it was broached to mother, in her Mas grief, she quando a minha looked up mãe with ouvia fire, isso, with fire coming out of her eyes. estava no luto, seus olhos se encheram de fogo e disse: você não vai parar, Because porque it's not going to build swimming pools. porque não é para construir piscina, não é para comprar carros, não é para comprar aviões, para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas como que a gente sabe que vocês vão usar o dinheiro para isso? Com todo você deve ser. Se nós não tivéssemos pagando as contas, não teríamos a rede de televisão. We need you. Não precisamos de você. We need you Nós precisamos de to você finish para terminar His work. Stand to your feet this a sua morning. obra. Father, Fique we de come before you in the pé, name of Pai. your Son, Nós já chegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo.
We pray that Nós oramos, Pai, the words que as palavras that I have brought forth que eu preguei has touched the hearts of the people. tenham tocado os corações, I want you to lift your possa ter hands. tocado cada um. We're going to close by Quero que joining vocês our faith levantem suas mãos. Nós iremos in praying nos levantar e unir as nossas Tuesday, fés Thursday, para amanhã, terça, quinta e sexta. that the Holy Spirit will E que o convict Espírito Santo venha trazer convicção aos hearts to corações step out of the mire of apathy. para saírem da apatia e entrar na luta. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Lord, you have called us Senhor, tu nos chamaste task para um trabalho muito to grande, evangelize the world. para evangelizar. We have done our best to be Nós obedient fizemos o nosso melhor a sermos obedientes à to do tua what you voz, called us to do. para fazer o que tu nos chamastes. And Lord, E, Senhor, our leader has been promoted, o nosso líder but you já foi always have promovido, someone in mas the tu wings. sempre tens alguém. Help Gabriel Ajuda o Gabriel, me ajuda to do only that which a fazer somente aquilo que tu queres que Help seja us feito. to make the Nos right ajude, Pai, a tomar a decisão correta. decision, to steer Ajude-nos what you have left us, the a possession that you have dirigir left us, aquilo que tu nos deixaste that we be good stewards. e que nós possamos sermos And bons Lord, mordomos. move upon E, the Senhor, hearts of the people e toca no coração do povo para ajudar com a maratona. that you might Que be tu, glorified. Senhor, possa ser And then, Lord, I pray glorificado. for blessing Senhor, on every person. eu oro por bênção sobre cada Whatever gift they pessoa. give, I'm asking you to E a bless them in oferta their que eles coming, bless them derem in their going, venha bless the labor of their multiplicar, hands, bless them in the city, multiplica bless them in the field, tudo, bless them in a the home. pessoa na entrada e na saída, e no campo e na cidade. Tudo que colocar em suas mãos para fazer, seja abençoado enquanto for obediente à And we tua give you all the palavra. praise and glory. E nós te damos And toda a everybody glória e say, honra. E amen. todos 6 digam o'clock tonight. amém e amém. Come on, Às 18 horas aqui venham. turn around, Nós teremos greet someone, um we ótimo love you. tempo. Abraço o irmão que está do seu lado. Deus abençoe sua vida. Quando são 14 horas e 11 minutos, nós queremos encerrar aqui a nossa live, agradecendo aqueles que estiveram conosco, que estão conosco. A Zelma, que está ali preparando o almoço, daqui a pouco estarei indo para ali, para esse almoço aqui do lado. A irmã Zeli Antunes, que também está sempre conosco, Deus abençoe sua vida, fim de semana. O meu irmão Valdemir de Souza, lá de Joinville, nos assistindo também, Deus abençoe. Pastor Vanderlei Fernandes, que esteve conosco, a irmã Adilte de Oliveira, Deus abençoe sua vida, família, a irmã Wanda Cardoso, nosso irmão Manuel do Canto, também Deus abençoe, Djalma e Aldeci, e também aqui conosco Paulo Silva, que também deixou aqui a sua mensagem, falando sobre Jimmy Swagger, que deixou um enorme legado para o corpo de Cristo, legado para as igrejas ao redor do mundo. Nosso abraço também, eu vi aqui Murilo Coutinho, pastor Murilo Coutinho, que esteve conosco, que fez aqui algumas considerações sobre a pregação, no contexto da pregação do pastor Tony Swagger. Nós queremos agradecer a todos, desejando aí um fim de semana abençoado, uma semana cheia de realizações e proteção. E domingo que vem, se Deus quiser, estaremos no mesmo horário. O programa está começando mais tarde. Está começando ao meio-dia, porque eles não estão fazendo aquela parte introdutória do repertório musical, talvez em respeito
ao saudoso Jimmy Swaggart, e eles estão passando só diretamente para o coro e para os músicos em geral. Então, a partir do meio-dia, se Deus quiser, se pudermos aqui estar, se o Senhor permitir, estaremos de volta. Até domingo que vem. Deus abençoe cada um de vocês. Até lá, na paz do Senhor. Um forte abraço a todos. Very depressed, very upset, mad at God, and I'm flipping through the channels and I hear his voice.